Bem-vindo ao dia 113 do Projeto Bíblia 365 Dias. Que alegria continuar essa jornada com você, mergulhando diariamente na palavra que transforma, cura e fortalece. A cada leitura, Deus derrama graça, sabedoria e direção sobre sua vida. Ler a Bíblia toda em um ano é um compromisso com a verdade que liberta e com a presença que nos sustenta. No devocional de hoje, 23 de abril, vamos meditar em Josué 3, 4 e 5, Efésios 1 e 2 e Salmos 51, 15. Em Josué, o povo de Israel atravessa o Jordão de forma milagrosa e levanta memoriais para lembrar da fidelidade de Deus. Em Efésios, somos lembrados de quem somos em Cristo, escolhidos, redimidos, salvos pela graça e sentados com Ele nas regiões celestiais. No Salmo, Deus nos chama à verdadeira adoração, não apenas com palavras ou sacrifícios externos, mas com um coração grato e obediente. Ore antes de iniciar. Peça ao Espírito Santo que revele a vontade de Deus através de cada versículo e transforme sua mente e coração. A palavra de hoje pode ser exatamente o que você precisa para vencer, decidir ou recomeçar. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para seguir firme conosco. E compartilhe com alguém que precisa receber o alimento espiritual de hoje. Vamos juntos. Deus quer falar com você. Josué 3. Israel atravessa o Jordão. Na manhã seguinte, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram até as margens do rio Jordão, onde acamparam antes de atravessá-lo. Depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo acampamento e deram ordens ao povo. Quando virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam de onde estão e sigam-nos. Dessa forma, saberão que caminho seguir, pois nunca passaram por esse trajeto. Mantenham uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem mais. Josué disse ao povo: Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Em seguida disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e vão à frente do povo. Eles a ergueram e seguiram adiante. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a torná-lo grande aos olhos de todo o povo de Israel. Assim saberão que estou com você, como estive com Moisés. Dê esta ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos israelitas: Aproximem-se e ouçam o que o Senhor, seu Deus, tem a dizer. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus diante de vocês. Vejam, a arca da aliança do Senhor de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 homens, um de cada tribo. Quando os pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, o rio parará de correr e as águas se acumularão num só lugar. O povo saiu das tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que carregavam a arca foram à frente. Era a época da colheita, e o rio transbordava além das margens. Mas no momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a água na beira do rio, as águas que vinham do alto pararam de correr e começaram a se acumular numa grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, próxima a Zaretã. As águas que desciam para o mar do Arabá, o Mar Morto, pararam completamente e o povo atravessou, perto de Jericó. Então os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do leito do Jordão, enquanto todo o Israel atravessava o rio em terra seca, até que todos passaram para o outro lado. Josué 4. As 12 pedras como memorial. Quando todo o povo terminou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens, um de cada tribo, e diga-lhes: Peguem 12 pedras do meio do leito do rio, do lugar onde os sacerdotes estão parados. Levem-nas com vocês e coloquem-nas no acampamento onde passarem esta noite. Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo, e lhes disse: Vão até o meio do Jordão.
diante da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegará uma pedra e a carregará nos ombros, uma para cada tribo de Israel. Servirão de sinal entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que estas pedras significam? E vocês responderão: elas nos fazem lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando a arca da aliança do Senhor passou. Essas pedras ficarão como memorial para o povo de Israel para sempre. Os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegarão 12 pedras do meio do Jordão, uma por cada tribo, conforme o Senhor havia dito, e as levaram ao acampamento, onde as colocaram. Josué também ergueu outro monumento de 12 pedras no meio do leito do Jordão, no lugar onde os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança, haviam parado. Elas estão ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca ficaram parados no meio do Jordão até que tudo que o Senhor havia ordenado a Josué fosse cumprido, conforme Moisés havia instruído. Enquanto isso, o povo atravessava com rapidez. Depois que todos chegaram ao outro lado, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram adiante à vista do povo. Os homens das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés marcharam armados à frente dos israelitas, como Moisés havia ordenado. Cerca de 40.000 homens armados para a guerra atravessaram diante do Senhor, prontos para lutar nas planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor tornou Josué grande aos olhos de todo o povo de Israel. E durante toda a vida dele, os israelitas o respeitaram, como haviam respeitado Moisés. Então, o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do rio Jordão. Josué lhes deu a ordem, e os sacerdotes saíram do meio do Jordão. Assim que os pés deles pisaram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu curso normal e transbordaram como antes. As pedras são colocadas em Gilgal. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse ao povo de Israel: no futuro seus filhos perguntarão: o que estas pedras significam? Então vocês dirão: este é o lugar onde os israelitas atravessaram o rio Jordão em terra seca, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de vocês, até que tivessem atravessado como fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que atravessássemos. Ele fez isso para que todos os povos da terra soubessem que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Josué 5. Os reis inimigos ficam apavorados. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus da região litorânea souberam que o Senhor havia secado o rio Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado, ficaram desanimados e perderam a coragem de lutar contra Israel. A circuncisão dos israelitas. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide novamente os israelitas. Josué obedeceu à ordem do Senhor e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Todos os homens que haviam saído do Egito, com idade suficiente para lutar, morreram no deserto no caminho após deixarem o Egito. Todos haviam sido circuncidados, mas os que nasceram durante a peregrinação pelo deserto não o foram. Durante 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto, até que todos os homens com idade suficiente para lutar e que haviam deixado o Egito morreram. Tinham desobedecido ao Senhor, e ele jurou que não os deixaria ver a terra que prometeu a seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Josué circuncidou seus filhos, que haviam crescido para tomar o lugar deles, pois não tinham sido circuncidados durante a peregrinação. Depois de serem circuncidados, descansaram no acampamento até estarem curados. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado Gilgal, e esse nome é usado até hoje. Celebração da Páscoa. Enquanto acampavam em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, comeram do fruto da terra, pães sem fermento
e grãos, tostados colhidos na terra. No dia depois disso, o maná deixou de cair. Desde então, os israelitas não o receberam mais, pois naquele ano comeram do fruto da terra de Canaã. O comandante do exército do Senhor. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: "Você é amigo ou inimigo?" "Nem uma coisa nem outra", respondeu ele. "Sou o comandante do exército do Senhor." Ao ouvir isso, Josué caiu com o rosto no chão em sinal de respeito. "Estou às suas ordens", disse ele. "O que o Senhor deseja de mim?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo." E Josué obedeceu. Efésios 1, saudações de Paulo. Esta carta é de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, enviada aos santos em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor, Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus, assim, o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico, em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a glória dele. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo prometido, o qual é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatar como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Oração de Paulo. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor pelos santos em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nas regiões celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da Igreja. E a Igreja é o corpo de Cristo. Ela é plena dele, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Efésios 2. Nova vida com Cristo. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito, que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo
e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. União e paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês, que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Um templo para o Senhor, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Salmo 50:15. O Senhor, o poderoso, o próprio Deus, falou. Convocou toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, a cidade perfeita e bela, Deus resplandece em glória. Nosso Deus vem e não ficará calado. Fogo devora tudo diante dele, e ao seu redor há grande tempestade. Ele convoca os céus lá no alto e a terra, para que julgue seu povo. Reúnam meus fiéis, que fizeram comigo uma aliança mediante sacrifício. Então os céus proclamarão sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, escute minhas palavras. Israel, prestem atenção. Sou Deus, o seu Deus. Não os acuso pelos sacrifícios que oferecem. Os holocaustos de vocês estão sempre diante de mim. Contudo, não preciso dos touros de seus estábulos nem dos bodes de seus currais, pois todos os animais da floresta me pertencem e também o gado nos milhares de colinas. Conheço todos os pássaros dos montes e todos os animais do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Acaso como carne de touros, acaso bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus um sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então me invoquem em tempos de dificuldade. Eu os livrarei e vocês me honrarão. Mais um dia vencido no projeto Bíblia 365 dias. Parabéns pela sua perseverança. Sua fidelidade está gerando frutos invisíveis agora, mas eternos e poderosos no tempo de Deus. Ler a Bíblia todos os dias é abrir o coração para ser guiado pelo céu. É se lembrar, assim como os israelitas ao atravessarem o Jordão, que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Não pare agora. Cada leitura te fortalece para viver os planos que Deus sonhou para você. E se você não começou esse projeto desde o início, continue mesmo assim. Deus pode agir poderosamente a partir de hoje. O importante é permanecer com o coração disponível. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação pode ser instrumento de Deus para alcançar e fortalecer outras vidas. E me conta, nos comentários, qual parte da leitura de hoje mais tocou o seu coração?
Nos vemos amanhã para mais um dia cheio da presença e da palavra, no Bíblia 365 dias.